E depois disso? Bem, não há nada depois disso. Devo ter ficado especial, acho, mas não vi ninguém que pudesse amar. Parecia mais um jogo com os homens que conheci, ou uma luta. E nunca lutamos de forma justa de nenhum dos lados. Parecia que sempre tínhamos cartas na manga. Não éramos honestos ou francos, mas parecia que estávamos tentando tirar vantagem um do outro. Shelley Long foi honesto, no entanto. E o caixa do banco também. E até eles me fizeram sentir a luta mais difícil do que nunca. Todos eles sempre me fizeram sentir que eu tinha que cuidar de mim. Eles não iriam. Isso era certo. Ela parou e olhou com interesse para o perfil limpo de seu rosto enquanto ele observava e guiava os cavalos. Ele olhou para ela inquisitivamente, e os olhos dela riram preguiçosamente para os dele enquanto ela espreguiçava os braços. Isso é tudo, ela concluiu. Eu contei tudo a você, o que nunca fiz antes a ninguém. E agora é a sua vez. Não é muito diferente, Sachon. Nunca gostei de garotas, isto é, não o suficiente para querer me casar com elas. Sempre gostei mais dos homens, de caras como Billy e Mupi. Além disso, acho que estava muito interessado em treinar e lutar para me preocupar muito com mulheres. Ora, Sachon, honestamente, embora eu não seja totalmente bom, você entende o que eu quero dizer, mesmo assim nunca falei sobre amor com uma garota na minha vida. Eles não foram chamados. As garotas amaram você do mesmo jeito, ela brincou, enquanto em seu coração havia uma curiosa euforia por sua confissão virginal. Dedicou-se aos cavalos. Muitos deles, ela insistiu. Ele ainda não respondeu. Agora, não é? Bem, não foi minha culpa, disse ele lentamente. Se eles queriam me olhar de soslaio, era com eles. E cabia a mim desviar se quisesse, não? Você não tem ideia, Sachon, de como um pugilista é perseguido. Ora, às vezes me parece que as meninas e as mulheres não têm um pingo de vergonha natural em sua maquiagem. Oh, eu nunca tive medo deles, acredite, mas não os desejei. Um homem é um tolo que os deixaria pegar sua cabra. Talvez você não tenha amor em você, ela desafiou. Talvez não tenha, foi sua resposta desencorajadora. De qualquer forma, não me vejo amando uma garota que corre atrás de mim. Está tudo bem para os meninos Shelley, mas um homem que é homem não gosta de ser perseguido por mulheres. Minha mãe sempre disse que o amor era a melhor coisa do mundo, argumentou Sachon. Ela também escreveu poemas sobre isso. Alguns deles foram publicados no Saint José Mercury. O que você acha disso? Oh, eu não sei, ela desconcertou, encontrando seus olhos com outro sorriso preguiçoso. Tudo o que sei é que é muito bom estar vivo em um dia como este. Em uma viagem como esta, pode apostar que sim, acrescentou ele prontamente. A uma hora, Billy saiu da estrada e dirigiu para um espaço aberto entre as árvores. Aqui é onde comemos, ele anunciou. Achei melhor almoçarmos sozinhos do que parar em um desses balcões de jantar à beira da estrada. E agora, só para deixar tudo seguro e confortável, vou desatrelar os cavalos. Temos muito tempo. Você pode pegar a cesta do almoço e espalhá-la no roupão. Enquanto Sachon desempacotava a cesta, ela ficou horrorizada com sua extravagância. Ela serviu uma incrível variedade de sanduíches de presunto e frango, salada de caranguejo, ovos cozidos, pés de porco em conserva, azeitonas maduras e picles, queijo suíço, amêndoas salgadas, laranjas e bananas e várias garrafas de cerveja. Era a quantidade, assim como a variedade, que incomodava. Parecia uma tentativa imprudente de comprar toda uma loja de delicatessen. Você não deveria se explodir assim, ela o repreendeu quando ele se sentou ao lado dela. Porque dá para meia dúzia de pedreiros. Está tudo bem, não está? Sim, ela reconheceu. Mas esse é o problema. É demais. Então está tudo bem, concluiu. Eu sempre acredito em ter muito. Tem um pouco de cerveja para lavar a poeira antes de começarmos. Cuidado com os óculos. Tenho que devolvê-los. Mais tarde, terminada a refeição, ele deitou-se de costas,
fumando um cigarro, e a questionou sobre sua história anterior. Ela vinha contando a ele sobre sua vida na casa do irmão, onde pagava $4,50 por semana. Aos 15 ela se formou na escola primária e foi trabalhar nas fábricas de juta por $4 por semana, 3 dos quais ela pagou a Sarah. Que tal aquele taberneiro? Billy perguntou. Como é que ele adotou você? Ela encolheu os ombros. Eu não sei, exceto que todos os meus parentes estavam passando por dificuldades. Parecia que eles simplesmente não conseguiam se dar bem. Eles conseguiram ganhar uma vida magra para si mesmos, e isso foi tudo. Cadê? Ele era o taberneiro, tinha sido soldado na companhia de meu pai e sempre jurou pelo Capitão Kit, que era o apelido que davam a ele. Meu pai impediu que os cirurgiões amputassem sua perna na guerra e nunca se esqueceu disso. Ele estava ganhando dinheiro no hotel e no bar, e depois descobri que ele ajudou muito para pagar os médicos e enterrar minha mãe junto com meu pai. Eu deveria ir para o tio Leo, esse era o desejo de minha mãe, mas houve combates nas montanhas Ventura, onde ficava seu rancho, e homens foram mortos. Era sobre cercas e criadores de gado ou algo assim e, de qualquer maneira, ele ficou muito tempo na prisão e, quando conseguiu sua liberdade, os advogados ficaram com seu rancho. Ele era um homem velho, então, e quebrado, e sua esposa ficou doente, e ele conseguiu um emprego de vigia noturno por $40 por mês. Então ele não podia fazer nada por mim, e Cadê me adotou. Cadê era um bom homem, se dirigisse um bar. Sua esposa era uma mulher grande e bonita. Acho que ela não estava bem. E ouvi isso desde então. Mas ela foi boa para mim. Eu não me importo com o que eles dizem sobre ela, ou o que ela era. Ela foi muito boa para mim. Depois que ele morreu, ela ficou completamente mal, então fui para o asilo de órfãos. Não era muito bom lá, e eu tive 3 anos disso. E então Tom se casou e estabeleceu um trabalho estável, e ele me levou para morar com ele. Bem, tenho trabalhando bastante desde então. Ela olhou tristemente para os campos até que seus olhos pousaram em uma cerca salpicada de papoulas em sua base. Billy, que de sua posição supina estivera olhando para ela, estudando e dando prazer ao oval pontiagudo de seu rosto de mulher, estendeu a mão lentamente enquanto murmurava. Pobre criança. A mão dele se fechou compassivamente em seu antebraço nu, e quando ela olhou para baixo para cumprimentar seus olhos, ela viu neles surpresa e deleite. Diga, sua pele não é legal? Disse ele. Agora eu estou sempre aquecido. Sinta minha mão. Estava quente e úmido, e ela notou gotas microscópicas de suor na testa e no lábio superior babeado. Nossa, mas você está suado. Ela se curvou para ele e com o lenço enxugou os lábios e a testa dele, depois secou as palmas das mãos. Eu respiro pela minha pele, eu acho, explicou ele. Os espertinhos dos campos de treinamento e academias dizem que é um bom sinal para a saúde. Mas de alguma forma estou suando mais do que o normal agora. Engraçado, não é? Ela foi forçada a soltar a mão dele de seu braço para secá-la e, quando terminou, ela voltou à posição anterior. Mas, digamos, sua pele não é legal, ele repetiu com admiração renovada. Macio como veludo também, e suave como seda. É ótimo. Gentilmente exploratório, ele deslizou a mão do pulso ao cotovelo e parou no meio do caminho. Cansada e lânguida pela manhã sob o sol, ela se sentiu excitada com seu toque meio sonhadora, decidindo que ali estava um homem que ela poderia amar, com mãos e tudo. Agora tirei toda a frescura daquele lugar. Ele não olhou para ela, e ela podia ver o sorriso maroto que se curvou em seus lábios. Então acho que vou tentar outro. Ele passou a mão pelo braço dela com suave sensualidade, e ela, olhando para os lábios dele, lembrou-se do longo formigamento que eles lhe deram na primeira vez que se encontraram. Vá falar, insistiu, depois de deliciosos 5 minutos de silêncio. Gosto de ver seus lábios falando. É engraçado, mas cada movimento que eles fazem parece um beijo de cócegas. Ela queria muito ficar onde estava. Em vez disso, ela disse: se eu falar, você não vai gostar do que eu digo. Vá em frente, ele insistiu. Você não pode dizer nada que eu não goste.
Bem, há algumas papoulas ali perto da cerca que eu quero colher. E então é hora de irmos. Eu perdi, ele riu. Mas você fez 25 beijos de cócegas do mesmo jeito. Eu os contei. Vou te dizer uma coisa, você canta o Enti Harvest da Isar Over e me dá seu outro braço legal enquanto você está fazendo isso, e então nós iremos. Ela cantou olhando para os olhos dele, que estavam centrados, não nos dela, mas em seus lábios. Quando ela terminou, ela deslizou as mãos de seus braços e se levantou. Ele estava prestes a partir para os cavalos, quando ela estendeu a jaqueta para ele. Apesar da independência natural de uma moça que ganhava a vida, ela tinha um amor inato pelos pequenos serviços e delicadezas, e, também, ela se lembrava de sua infância do discurso das mulheres pioneiras sobre a cortesia e o comparecimento dos cavaleiros dos dias hispano-californianos. O pôr do sol saudou quando, depois de um amplo círculo para o leste e sul, eles ultrapassaram a divisão das colinas de Contra Costa e começaram a descer a longa rampa que passava por Redwood e Acateflu Valley. Abaixo deles estendiam-se as planícies até a Bahia, quadriculadas em campos e divididas pela cidade de Elmhurst, São Leandro e Anwards. A fumaça de Oakland enchia o céu do oeste com neblina e escuridão, enquanto além, do outro lado da baía, eles podiam ver as primeiras luzes piscando de São Francisco. A escuridão estava sobre eles, e Billy ficou curiosamente silencioso. Por meia hora ele não deu nenhum sinal de sua existência, exceto uma vez, quando o vento frio da noite o fez apertar o roupão sobre ela e sobre si mesmo. Meia dúzia de vezes Sachon se viu à beira da observação, o que está em sua mente. Mas cada vez deixou permanecer sem ser pronunciado. Ela se sentou muito perto dele. O calor de seus corpos se misturava, e ela sentia uma grande tranquilidade e contentamento. Diga, Sachon, ele começou abruptamente. Não adianta eu segurar isso por mais tempo. Está na minha boca o dia todo, desde o almoço. Qual é o problema com você e eu nos casando? Ela sabia, muito silenciosamente e com muita alegria, que ele falava sério. Instintivamente ela foi impelida a esperar, para fazê-lo cortejá-la, para tornar-se mais desejável antes de ceder. Além disso, a sensibilidade e o orgulho de sua mulher foram ofendidos. Ela nunca havia sonhado com uma proposta tão direta do homem a quem ela se entregaria. A simplicidade e franqueza da proposta de Billy constituíam quase uma mágoa. Por outro lado, ela o queria tanto, o quanto não havia percebido até agora, quando ele se tornou tão inesperadamente acessível. Bem, você tem que dizer algo, Sachon. Entregue-o para mim, bom ou ruim, mas, de qualquer forma, entregue-o para mim. E apenas leve em consideração que eu te amo. Ora, eu te amo como o próprio diabo, Sachon. Devo, porque estou pedindo que você se case comigo, e nunca pedi isso a nenhuma garota antes. Outro silêncio caiu, e Sachon encontrou-se demorando no calor, formigando agora, sob o roupão. Quando ela percebeu aonde seus pensamentos a levavam, ela corou culpada na escuridão. Quantos anos você tem, Billy? Ela questionou, com uma rapidez e irrelevância tão desconcertante quanto as primeiras palavras dele. 22, ele respondeu. Tenho 24 anos. Como se eu não soubesse. Quando você saiu do orfanato e quantos anos você tinha? Quanto tempo você trabalhou nas fábricas de juta, na fábrica de conservas, na fábrica de caixas de papel, na lavanderia? Talvez você pense que eu não sei somar. Eu sabia quantos anos você tinha, mesmo no seu aniversário. Isso não muda o fato de que sou 2 anos mais velho. E daí? Se isso contasse para alguma coisa, eu não estaria amando você, estaria? Sua mãe estava certa. O amor é a grande coisa. É o que conta. Você não vê? Eu simplesmente amo você, e preciso ter você. É natural, eu acho, e sempre descobri com cavalos, cachorros e outras pessoas que o que é natural é certo. Não há como fugir disso, Sachon, eu tenho que ter você, e só espero que você tenha que me ter. Talvez minhas mãos não sejam macias como as de contadores e escriturários, mas podem trabalhar para você, lutar como são eu por você e, Sachon, podem amá-lo.
O antigo antagonismo sexual que ela sempre experimentara com os homens parecia ter desaparecido. Ela não tinha a sensação de estar na defensiva. Isso não era um jogo. Era o que ela estava procurando e sonhando. Diante de Billy ela estava indefesa, e havia uma satisfação total em saber disso. Ela não podia negar nada a ele. Nem mesmo se ele se mostrasse como os outros. E da grandeza do pensamento surgiu um pensamento maior. Ele não se provaria assim. Ela não falou. Em vez disso, em um brilho de espírito e carne, ela estendeu a mão esquerda e gentilmente tentou removê-la da rédea. Ele não entendeu, mas quando ela insistiu, ele mudou a rédea para a direita e deixou que ela fizesse o que quisesse com a outra mão. Sua cabeça se inclinou sobre ele e ela beijou os calos do carroceiro. No momento ele estava atordoado. É isso que você quer dizer? Ele gaguejou. Como resposta, ela beijou a mão novamente e murmurou. Eu amo suas mãos, Billy. Para mim, elas são as mãos mais bonitas do mundo, e levaria horas conversando para dizer tudo o que elas significam para mim. Uau! Ele chamou os cavalos. Ele os fez parar, acalmou-os com sua voz e prendeu as rédeas no chicote. Então ele se virou para ela com os braços em volta dele e lábios nos lábios. Oh, Billy, vou ser uma boa esposa para você, ela soluçou, quando o beijo foi interrompido. Ele beijou seus olhos molhados e encontrou seus lábios novamente. Agora você sabe o que eu estava pensando e por que estava suando quando estávamos almoçando. Apenas parecia que eu não aguentaria muito mais tempo para não contar a você. Ora, você sabe, você me pareceu bom desde o primeiro momento em que o vi. E acho que também amei você desde o primeiro dia, Billy. E eu estava tão orgulhoso de você o dia todo. Você era tão gentil, e tão forte, e a forma como todos os homens respeitavam você e todas as meninas queriam você, e a forma como você lutou contra aqueles 3 irlandeses quando eu estava atrás do mesa de piquenique. Eu não poderia amar ou me casar com um homem de quem não me orgulhasse, e estou tão orgulhosa de você, tão orgulhosa. Nem a metade do que estou agora de mim mesmo, respondeu ele, por ter conquistado você. É muito bom para ser verdade. Talvez o despertador toque e me acorde em alguns minutos. Bem, de qualquer forma, se isso acontecer, vou tirar o melhor proveito deles 2 minutos antes. Cuidado, eu não como você, estou com muita fome de você. Ele a sufocou em um abraço, segurando-a com tanta força que quase doeu. Depois do que foi para ele um longo período de êxtase, os braços dele relaxaram e ele pareceu fazer um esforço para se recompor. E o relógio ainda não acabou, ele sussurrou contra sua bochecha. E é uma noite escura, e lá está Fruit Valley logo à frente, e se não houver rei e príncipe parados no meio da estrada. Nunca pensei que chegaria o momento em que não gostaria de ganhar as fitas em um bom par de cavalos. Mas esta é a hora. Eu simplesmente não posso deixar você ir, e eu tenho algum tempo esta noite. Dói mais que veneno, mas vamos lá. Ele a devolveu a si mesma, colocou o manto desarrumado sobre ela e chiou para a equipe impaciente. Meia hora depois, ele gritou uau. Sei que estou acordado agora, mas não sei, mas talvez tenha sonhado todo o resto e só quero ter certeza. E novamente ele apertou as rédeas e a tomou nos braços. Capítulo 12. Os dias voaram para Sachon. Ela trabalhava incansavelmente na lavanderia, fazendo até mais horas extras do que o normal, e todas as suas horas livres eram dedicadas aos preparativos para a grande mudança e para Billy. Ele havia provado ser o amante impetuoso de Deus ao insistir em se casar no dia seguinte ao pedido e depois ao se recusar resolutamente a transigir com mais de uma semana de atraso. Por que esperar? Ele demandou. Não estamos ficando mais jovens, tanto quanto posso perceber, e pensa em tudo o que perdemos a cada dia que esperamos. No final, ele cedeu um mês, o que foi bom, pois em 2 semanas foi transferido, com meia dúzia de outros motoristas, para trabalhar nos grandes estábulos de Corberley e Morrison e West Auckland. A procura de uma casa no outro extremo da cidade cessou, e na Pine Street, entre a quinta e a quarta, e nas imediações dos grandes pátios ferroviários do Pacífico Sul, Billy e Sachon alugaram um chalé limpo de 4 quartos pequenos por $10 por mês.
Baixinho é como eu chamo, quando penso nos quartos pequenos em que fiquei encharcado, foi o julgamento de Billy. Olhe para o que eu tenho agora, não tão grande quanto o menor aqui, e eu pagando $6 por mês por ele. Mas está mobiliado, Sachon o lembrou. Veja, isso faz a diferença. Mas Billy não viu. Não sou muito erudito, Sachon, mas sei a aritmética simples. Eu encharquei meu relógio quando estava duro e posso calcular os juros. Quanto você acha que vai custar para mobiliar a casa, tapetes no chão, linóleo na cozinha e tudo mais? Podemos fazê-lo bem por $300, ela respondeu. Estive pensando sobre isso e tenho certeza de que podemos fazer isso por isso. 300, ele murmurou, franzindo as sobrancelhas com concentração. 300, digamos a 6%. Isso seria 6 centavos por dólar, 60 centavos por $10, $6 por 100, $318. Diga, eu sou um urso em multiplicar por 10. Agora divida 18 por 12, isso daria $1,50 mês de juros. Ele parou, satisfeito por ter provado sua afirmação. Então seu rosto se iluminou com um novo pensamento. Aguentar. Isso não é tudo. Seriam os juros da mobília de 4 quartos. Divida por 4. Quanto é $1,50 dividido por 4? 4 em 15, 3 vezes e 3 para carregar, Sachon recitou loquazmente. 4 em 30 é 7, 28, 2 para carregar, e 2 quartos é 1/2. Aí está você. Puxa. Você é o verdadeiro urso em números. Ele hesitou. Eu não te segui. Quanto você disse que era? 37 centavos e meio. Ah. Agora vamos ver o quanto eu fui arrancado para o meu único quarto. $10 por mês para 4 quartos são 2,5 por 1. Acrescente 37 centavos e meio de juros sobre a mobília, e isso dá $2,87 e meio. Subtraia de $6. $3,12 e meio, ela forneceu rapidamente. Aqui estamos. $3,12 e meio que estou gastando no quarto que estou alugando. Dizer. Ser casado é como economizar dinheiro, não é? Mas os móveis se desgastam, Billy. Caramba, nunca pensei nisso. Deve ser imaginado também. De qualquer forma, temos um estalo aqui, e no próximo sábado à tarde você precisa sair da lavanderia para que possamos ir comprar nossos móveis. Eu vi o de Salinger ontem à noite. Dou 50 de entrada e o restante parcelado, $10 por mês. Em 25 meses, a mobília é nossa. E lembre-se, Sachon, você quer comprar tudo o que quiser, não importa quanto custe. Sem economizar no que é para você e para mim. Me pega. Ela assentiu, sem trair em seu rosto as inúmeras economias secretas que enchiam sua mente. Um toque de umidade brilhou em seus olhos. Você é tão bom para mim, Billy, ela murmurou, enquanto se aproximava dele e era recebida em seus braços. Então você foi e fez isso, comentou Marie, certa manhã, na lavanderia. Eles não estavam trabalhando há 10 minutos quando seu olho vislumbrou o anel de topázio no dedo anular da mão esquerda de Sachon. Quem é o sortudo? Charlie Long ou Billy Roberts? Billy, foi a resposta. Levando um menino para criar, hein? Sachon mostrou que a punhalada havia atingido o alvo e Marie estava toda contrita. Você não pode tomar um Josh? Estou muito feliz com a notícia. Billy é um homem muito bom, e estou feliz em ver que você o pegou. Não há muitos como ele batendo por aí, e eles não estão disponíveis para o pedir. E vocês dois têm sorte. Vocês foram feitos um para o outro e farão dele uma esposa melhor do que qualquer garota que conheço. Quando será? Voltando para a casa da lavanderia alguns dias depois, Sachon encontrou o Charlie Long. Ele bloqueou a calçada e obrigou-o a falar com ela. Então você está concorrendo com um pugilista, ele zombou. Um cego pode ver o seu fim. Pela primeira vez ela não teve medo daquele homem corpulento, de sobrancelhas negras e mãos e dedos peludos e emaranhados. Ela ergueu a mão esquerda.
Vê isso. É algo, com toda a sua força, que você nunca poderia colocar no meu dedo. Billy Roberts colocou em uma semana. Ele pegou seus números, Shelley Long, e ao mesmo tempo me pegou. Skidou para você, retrucou Long. 23 é o seu número. Ele não é como você, Sachon continuou. Ele é um homem, cada pedacinho dele, um homem bom e limpo. Long riu com voz rouca. Ele está com a sua cabra. E o seu, ela relembrou. Eu poderia te contar coisas sobre ele. Sachão, hétero, ele não presta. Se eu fosse te dizer. É melhor você sair do meu caminho, ela interrompeu, ou eu vou contar a ele, e você sabe o que vai conseguir, seu grande valentão. Long se arrastou inquieto, então relutantemente deu um passo para o lado. Você é uma advertência, ele disse, meio admirado. Assim como Billy Roberts, ela riu, e continuou seu caminho. Depois de meia dúzia de passos, ela parou. Diga, ela chamou. O grande ferreiro virou-se para ela com ansiedade. Cerca de um quarteirão atrás, disse ela, vi um homem com uma doença no quadril. Você pode ir espancá-lo. Sachon foi culpado de uma extravagância durante o breve período de noivado. O salário de um dia inteiro ela gastou na compra de meia dúzia de fotos de si mesma. Billy havia insistido que a vida era insuportável. Ele não poderia olhar para a aparência dela a última coisa quando ele ia para a cama à noite e a primeira coisa quando ele se levantava pela manhã. Em troca, suas fotografias, uma convencional e outra com traje de luta despojado do ringue, ornamentavam seu espelho. Foi enquanto olhava para este último que ela se lembrou das maravilhosas histórias de sua mãe sobre os antigos sachões e caçadores-coletores das costas inglesas. Da cômoda que cruzou as planícies, ela tirou outra de suas várias relíquias de família preciosas, um álbum de recortes de sua mãe no qual foi colado muitos dos versos de jornais fugitivos dos dias pioneiros da Califórnia. Além disso, havia cópias de pinturas e estilogravuras antigas de revistas de uma geração e mais antes. Sachon correu as páginas com dedos familiares e parou na foto que procurava. Entre arrojados promontórios rochosos e sob um céu cinzento carregado de nuvens, uma dúzia de barcos, longos, esguios e escuros, com bicos como pássaros monstruosos, aportavam em uma praia de areia esbranquiçada. Os homens nos barcos, seminus, musculosos e louros, usavam capacetes alados. Em suas mãos havia espadas e lanças, e eles estavam saltando, até a cintura, na água do mar e vadeando até a praia. Em oposição a eles, contestando o desembarque, estavam os selvagens vestidos de pele, ao contrário dos índios, porém, que se aglomeravam na praia ou entravam na água até os joelhos. Os primeiros golpes estavam sendo desferidos, e aqui e ali os corpos dos mortos e feridos rolavam na arrebentação. Um invasor de cabelos louros jazia na murada de um barco, à maneira de sua morte contada pela flecha que transfixou seu peito. No ar, passando por ele na água, com a espada na mão, estava Billy. Não havia dúvida. A loura marcante, o rosto, os olhos, a boca eram os mesmos. A própria expressão no rosto era a mesma de Billy no dia do piquenique quando ele enfrentou os 3 selvagens irlandeses. Em algum lugar do tumulto dessas raças em guerra surgiram os ancestrais de Billy, e dela, foi sua reflexão tardia, enquanto ela fechava o livro e o colocava de volta na gaveta. E alguns desses ancestrais fizeram esta cômoda antiga e surrada que atravessou o oceano salgado e as planícies e foi perfurada por uma bala na luta com os índios em Little Meadow. Quase parecia que ela podia visualizar as mulheres que haviam guardado seus lindos e sua família caseira em suas gavetas, as mulheres daquelas gerações errantes que eram avós e bisavós de sua própria mãe. Bem, ela suspirou, era uma boa linhagem para se nascer, uma linhagem trabalhadora e lutadora. Ela começou a se perguntar como teria sido sua vida se ela tivesse nascido uma mulher chinesa, ou uma mulher italiana como as que ela viu, com chale ou cabeça descoberta, atarracada, desajeitada e morena, que carregavam grandes cargas de madeira flutuante em suas cabeças. Da praia. Então ela riu de sua tolice, lembrou-se de Billy e do chalé de 4 cômodos na Pine Street e foi para a cama com a mente ocupada pela 100ª vez com os detalhes da mobília.
Capítulo 13. Nosso gado estava esgotado, Sachon estava dizendo, e o inverno estava tão próximo que não podíamos ousar tentar cruzar o grande deserto americano. Então nosso trem parou em Salt Lake City naquele inverno. Os Mormons ainda não estavam ruins e foram bons para nós. Você fala como se estivesse lá, comentou Bert. Minha mãe era, respondeu Sachon com orgulho. Ela tinha 9 anos naquele inverno. Estavam sentados à mesa na cozinha do pequeno chalé de Pine Street, preparando um almoço frio com sanduíches, tamales e cerveja de garrafa. Por ser domingo, os 4 estavam livres do trabalho e haviam chegado cedo, para trabalhar mais do que em qualquer dia da semana, lavando paredes e janelas, esfregando o chão, colocando carpetes e linóleo, pendurando cortinas, arrumando o fogão, arrumando a cozinha, utensílios e pratos de distância, e colocando os móveis. Continue com a história, Sachon, Marie implorou. Estou morrendo de vontade de ouvir. E Bert, calhe a boca e ouça. Bem, naquele inverno foi quando Dean Cook apareceu. Ele nasceu em Kentucky, mas esteve no oeste por anos. Ele era um batedor, como Kit Carson, e o conhecia bem. Muitas vezes, Kit Carson e ele dormiam sob os mesmos cobertores. Eles foram juntos para a Califórnia e Oregon com o general Fremont. Bem, Dean Cook estava passando por Salt Lake, indo não sei para onde reunir uma companhia de caçadores das montanhas rochosas para ir atrás de um castor em algum lugar novo que ele conhecesse. Ele era um homem bonito. Ele usava o cabelo comprido como nas fotos e tinha uma faixa de seda na cintura que aprendera a usar na Califórnia com os espanhóis e 2 revólveres no cinto. Qualquer mulher se apaixonaria por ele à primeira vista. Bem, ele viu Sadie, que era a irmã mais velha de minha mãe, e acho que ela pareceu bem para ele, pois ele parou bem ali em Salt Lake e não deu um passo. Ele também era um grande lutador de índios, e eu ouvi minha tia Vila dizer, quando eu era uma garotinha, que ele tinha os olhos mais negros e brilhantes, e que sua aparência era a de uma águia. Ele também lutou em duelos, como naquela época, e não tinha medo de nada. Sadie era uma beleza, e ela flertou com ele e o deixou louco. Talvez ela não tivesse certeza de sua própria opinião, eu não sei. Mas sei que ela não cedeu tão facilmente quanto eu a Billy. Finalmente, ele não aguentou mais. Ele cavalgou naquela noite a cavalo, o mais selvagem possível. Sadie, ele disse, se você não prometer se casar comigo amanhã, eu vou me matar esta noite bem atrás do curral. E ele teria feito isso também, e Sadie sabia disso, e disse que faria. Eles não faziam amor rápido naquela época. Oh, eu não sei, Marie fungou. Uma semana depois que você pôs os olhos em Billy pela primeira vez, você estava noivo. Billy disse que ia atirar em si mesmo na lavanderia se você recusasse. Eu não dei a ele uma chance, Sachon confessou. De qualquer forma, Dean Cook e Sadie se casaram no dia seguinte. E eles ficaram muito felizes depois, só ela morreu. E depois disso ele foi morto, com o general Custer e todos os outros, pelos índios. Ele já era um homem velho, mas acho que conseguiu sua cota de índios antes que eles o pegassem. Homens como ele sempre morriam lutando e levavam seus mortos com eles. Eu conheci Al Stanley quando era uma garotinha. Ele era um jogador, mas ele era um jogo. Um ferroviário atirou nas costas dele quando ele estava sentado a uma mesa. Aquele tiro matou também. Ele morreu em cerca de 2 segundos. Mas antes de morrer, ele sacou a arma e disparou 3 balas no homem que o matou. Eu não gosto de brigar, Marie protestou. Isso me deixa nervoso. Bert me dá arrepios como sempre está procurando encrenca. Não há sentido nisso. E não daria um estalar de dedos por um homem sem espírito de luta, respondeu Sachon. Ora, não estaríamos aqui hoje se não fosse pelo espírito de luta de nosso povo antes de nós. Você tem os verdadeiros talentos de um lutador em Billy, Bert assegurou a ela, uma jarda de comprimento e uma jarda de largura e genuína num perone, lã de lã longa. Billy é um moegan com cabelo cacheado, é isso que ele é. E quando ele fica bravo é o caso de sair de baixo ou algo vai cair sobre você, difícil. Simplesmente assim, acrescentou Marie. Billy, que não havia participado da conversa,
Levantou-se, olhou para o quarto ao lado da cozinha, foi para a sala e para o quarto ao lado da sala, depois voltou e ficou olhando com as sobrancelhas confusas para o quarto da cozinha. O que está te incomodando, velho? Bert questionou. Parece que você perdeu alguma coisa ou estava marcando uma passagem de 3 vias. O que você tem no peito? Tosse. Ora, só estou pensando onde são eles e a cama e as coisas para o quarto dos fundos. Não há nenhum, explicou Sachon. Não pedimos nada. Então eu vou ver sobre isso amanhã. Para que você quer outra cama? Perguntou Bert. Uma cama não é suficiente para vocês dois? Calhe a boca, Bert. Maria chorou. Não fique cru. Uau, Maria. Bert sorriu. Cópia de segurança. Você está na barra errada, como sempre. Não precisamos desse quarto, Sachon estava dizendo ao Billy. E então eu não planejei nenhum móvel. Esse dinheiro foi para comprar tapetes melhores e um fogão melhor. Billy aproximou-se dela, ergueu-a da cadeira e sentou-se com ela sobre os joelhos. Isso mesmo, garotinha. Estou feliz que você fez o melhor para nós sempre. E amanhã à noite quero que você vá comigo até a casa de Salinger e escolha um bom jogo de quarto e um tapete para aquele quarto. E deve ser bom. Nada sarcástico. Vai custar $50, objetou ela. Isso mesmo, ele assentiu. Faça com que custe $50 e nem um centavo a menos. Nós vamos ter o melhor. E para que serve um quarto vazio? Faria a casa parecer barata. Ora, eu ando por aí agora, vendo este pequeno ninho assim como ele cresce e amolece, dia após dia, desde o dia em que pagamos o dinheiro em espécie e pregamos as chaves. Ora, quase todo momento em que estou conduzindo os cavalos, o dia inteiro, continuo vendo este ninho. E quando estivermos casados, continuarei a vê-lo. E eu quero vê-lo completo. Se aquele quarto tivesse chão nu e vazio, eu não veria nada além dele e de seu chão nu o dia todo. Eu seria enganado. A casa seria uma mentira. Olhe para as cortinas que você colocou nele, Sachon. Isso é para fazer crer aos vizinhos que está mobilado. Sachon, as cortinas estão espalhadas por aquele quarto, fazendo barulho para todos ouvirem que aquele quarto está mobiliado. Nitsky para nós. Vou garantir que essas cortinas digam a verdade. Você pode alugá-lo, Bert sugeriu. Você está perto dos pátios da ferrovia e apenas 2 quarteirões de um restaurante. Não em sua vida. Não vou me casar com Sachon para receber inquilinos. Se eu não puder cuidar dela, sabe o que vou fazer? Vá até Longuave, diga que não vai nada e pule na baía com uma pedra amarrada no pescoço. Não estou certo, Sachon? Era contrário ao seu julgamento prudente, mas abalou seu orgulho. Ela jogou os braços em volta do pescoço de seu amante e disse, antes de beijá-lo. Você é o chefe, Billy. O que você diz vale e sempre valerá. Ouça isso. Bert brigou com Marie. Essa é a coisa. Sachon está em seu trabalho. Eu acho que vamos conversar sobre as coisas juntos antes de eu fazer qualquer coisa, Billy estava dizendo para Sachon. Ouça isso, Marie triunfou. Você pode apostar que o homem que se casar comigo terá que conversar sobre as coisas primeiro. Billy está apenas dando a ela um ar quente, Bert atormentado. Todos eles fazem isso antes de se casarem. Marie fungou com desdém. Aposto que Sachon o leva pelo nariz. E eu vou dizer alto e forte, que vou levar pelo nariz o homem que se casar comigo. Não se você o ama, interveio Sachon. Mais uma razão, prosseguiu Marie. Bert assumiu uma expressão e atitude de melancólico desânimo. Agora você entende por que eu e Marie não nos casamos, disse ele. Eu também sou um grande índio, e ficarei eternamente maluco se me apresentar a uma tenda da qual não posso ser o chefe. E eu não sou squaw, Marie retaliou, e eu não me casaria com um índio rico se todos os outros homens do mundo estivessem mortos. Bem, esse índio gordo ainda não te convidou. Ele sabe o que ganharia se o fizesse.
E depois disso talvez ele pense duas vezes antes de perguntar a você. Sachon, com a intenção de desviar a conversa para canais mais agradáveis, bateu palmas como se tivesse se lembrado repentinamente. Oh! Eu esqueci. Eu quero te mostrar algo. De sua bolsa ela tirou um fino anel de ouro puro e o distribuiu. A aliança de casamento da minha mãe. Sempre usei no pescoço, como um medalhão. Chorei tanto por ele no asilo de órfãos que a matrona o devolveu para eu usar. E agora, só para pensar, a partir da próxima terça estarei com ele no dedo. Olhe, Billy, veja a gravura no interior. CAD, 1879, leu ele. Cartoon Paradise, Cartoon era o primeiro nome do meu pai. E agora, Billy, você precisa gravá-lo para você e para mim. Maria era toda a ansiedade de leite. Oh, está tudo bem, ela chorou. US, 1907. Billy pensou por um momento. Não, isso não seria certo, por que não vou dar a Sachon? Eu vou te dizer o que, disse Sachon. WS. Não. Billy balançou a cabeça. SW, por que você vem primeiro comigo? Se eu venho primeiro com você, você vem primeiro conosco. Billy, querido, eu insisto em WS. Você vê, Marie disse a Beth. Seguindo seu próprio caminho e já levando pelo nariz. Sachon reconheceu a picada. Como você quiser, Billy, ela se rendeu. Seus braços apertaram. Vamos conversar sobre isso primeiro, eu acho. Capítulo 14. Sarah era conservadora. Pior, ela havia cristalizado no final de seu tempo de amor com a chegada de seu primeiro filho. Depois disso, ela ficou tão firme quanto gesso em um molde. Seu molde eram os preconceitos e noções de sua infância e da casa em que morava. Ela era tão habitual que qualquer mudança na rotina habitual assumia as proporções de uma revolução. Tom havia passado por muitas dessas revoluções, 3 delas quando mudou de casa. Então sua resistência quebrou e ele nunca mais mudou de casa. Foi assim que Sachon reteve o anúncio de seu próximo casamento até que fosse inevitável. Ela esperava uma cena e conseguiu. Um pugilista, um bandido, um plug feio, Sarah zombou, depois que ela se esgotou de todas as previsões calamitosas de seu próprio futuro e o futuro de seus filhos na ausência dos $4,50 semanais de Sachon. Não sei o que sua mãe pensaria se vivesse para ver o dia em que você se envolveu com um durão como Bill Roberts. Conta. Ora, sua mãe era muito refinada para se associar com um homem chamado Bill. E tudo o que posso dizer é que você pode dizer adeus às meias de seda e seus 3 pares de sapatos. Não vai demorar muito para que você se considere um sortudo por sair por aí com polainas do Congresso e meias de algodão por um quarto. Oh, eu não tenho medo de Billy não ser capaz de me manter em todos os tipos de sapatos, Sachon retrucou com um movimento orgulhoso de sua cabeça. Você não sabe do que está falando. Sarah fez uma pausa para rir em triste discordância. Cuidado com os bebês que estão por vir. Eles vêm mais rápido do que os salários aumentam hoje em dia. Mas não vamos ter filhos. Quer dizer, a princípio. Não até que a mobília esteja toda paga, de qualquer maneira. Sabe em sua geração, hein? Na minha época, as meninas eram mais modestas do que saber qualquer coisa sobre assuntos vergonhosos. Como bebês? Sachon perguntou, com um toque de malícia gentil. Sim, como bebês. A primeira vez que soube que os bebês eram vergonhosos. Ora, Sarah, você, com seus 5, quão vergonhosa você tem sido. Billy e eu decidimos não ser tão vergonhosos. Só vamos ter 2, um menino e uma menina. Tom riu, mas manteve a paz escondendo o rosto em sua xícara de café. Sarah, embora controlada por este ataque de flanco, era ela mesma uma experiente na arte. Tão temporário foi o revés que ela mal parou antes de lançar seu ataque de um novo ângulo. E casar tão rápido, de repente, hein? Se isso não é suspeito, nada é. Eu não sei a que ponto as mulheres jovens estão indo. Eles não são decentes, eu lhe digo. Eles não são decentes.
Isso é o que acontece com a dança de domingo e todo o resto. As mulheres jovens hoje em dia são como muitos animais. Tão rápido e solto que eu nunca vi. Sachon estava branco de raiva, mas enquanto Sarah divagava em sua diatribe, Tom conseguiu piscar em particular e prodigiosamente para sua irmã e implorar-lhe que ajudasse a manter a paz. Está tudo bem, irmãzinha, ele confortou Sachon quando eles estavam sozinhos. Não adianta falar com Sarah. Bill Roberts é um bom menino. Eu sei muito sobre ele. Você se orgulha de tê-lo como marido. Você deve ser feliz com ele. Sua voz sumiu, e seu rosto pareceu de repente muito velho e cansado enquanto ele prosseguia ansiosamente. Receba o aviso de Sarah. Não reclame. Faça o que fizer, não nade. Não dê a ele uma linha do queixo em movimento perpétuo. Meio que deixá-lo falar de vez em quando. Os homens têm algum senso de cavalo, embora Sarah não saiba disso. Ora, Sarah realmente me ama, embora ela não faça barulho como esse. O importante para você é amar seu marido e, caramba, fazer barulho de amá-lo também. E então você pode convencê-lo a fazer quase tudo o que você quiser. Deixe-o fazer do jeito dele de vez em quando, e ele vai deixar você fazer o seu. Mas continue amando e confiando em seu julgamento. Ele não é tolo, e você ficará ótimo. Estou com medo de dar errado, e quanto a Sarah? Mas eu prefiro ser amado para não dar errado. Oh, eu farei isso, Tom. Sachon assentiu, sorrindo através das lágrimas que sua simpatia trouxe aos olhos dela. E ainda por cima vou fazer outra coisa, vou fazer com que Billy me ame e continue me amando. E então não terei que convencê-lo a fazer algumas das coisas que quero. Ele vai fazer isso porque me ama, sabe? Você teve a ideia certa, Sachon. Continue com isso e você vencerá.